boa tarde, boa noite. Gostaríamos de agradecer mais um episódio da nossa série falando sobre o Reino de Deus aqui no nosso Instagram, no YouTube, onde você estiver assistindo. Gostaríamos de convidar vocês aqui já, desde esse ponto, curta e compartilhe, envie para pessoas que precisam conhecer e aprender um pouco mais, né? Fizemos isso para vocês como igreja, para a gente ter um pouco mais de conversa sobre a Bíblia. Nesses primeiros 3 episódios conversamos sobre o Sermão do Monte. A gente vai continuar hoje e no episódio de hoje, no vídeo de hoje, iremos concluir a parte das bem-aventuranças. Vamos conversar sobre os últimos 2 versículos que falam sobre isso. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e, se pudesse, também estivesse com o cabelo em mãos. Então vamos lá. Para dar prosseguimento, vamos para Mateus 5, versículo 11. Está escrito: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo dizerem todo o mal contra vós por minha causa. O que acontece nesse versículo? No episódio passado conversamos um pouco sobre o versículo 10, que fala sobre sermos bem-aventurados porque somos perseguidos por causa da justiça. Nosso reino, ele nos entrega isso, a perseguição. E nesse momento, nesse versículo 11, Jesus se aprofunda um pouco mais nesse tipo de perseguição. Ele fala que seremos injuriados e que seremos perseguidos e que irão mentir sobre nós e vão falar todo tipo de mal contra nós. Essa aplicação é divina no momento que entendemos que Jesus, ele entende e se apresenta para nós como mestre e nos diz: por minha causa vocês irão sofrer, por minha causa vocês irão passar por esse tipo de perseguição. Nesse momento, se você quiser entender um pouco mais sobre de onde vem essa parte, eu convido você, eu vou abrir aqui rapidão a Bíblia em Tiago. Se você for em Tiago 1, você vai ver lá no versículo 5 está escrito assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto a ser lhe dado. Mas essa questão de lançar o rosto é a que liga a essa parte do versículo 11. Porque no lançar o rosto, a gente vê um comportamento de pessoas de maneira jovial, de maneira juvenil, mas que depois de um tempo, por causa do que estava acontecendo, se tornou uma palavra, se tornou uma aplicação de uma zombaria, de fazerem um ridículo, de sermos repreendidos, de recebermos insultos. Nesse momento temos que entender de que é isso que iremos passar e vivenciar de vez em quando. Muitas pessoas vão chegar até nós e vão querer falar mal da gente, vão querer nos colocar em posições complicadas, em saias justas que às vezes nem são nossas, mas isso é por causa do que nós acreditamos e do Deus que nos temos. Jesus, ele é muito claro em deixar isso no final do versículo 11. Ele fala: dizerem todo o mal contra vós por minha causa. É pela causa divina que receberemos esse tipo de zombarias. Pela causa divina que às vezes seremos insultados. Mas a gente tem que lembrar de que no versículo 10, por causa dessas perseguições, nós faremos parte do reino. Então a gente não pode deixar ser abalado por esse tipo de aplicações. Não podemos deixar que o nosso coração sinta isso, porque isso faz parte, nosso Jesus escreveu. Então, para continuar, no versículo 12, ele está escrito: Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Para concluir essa parte das bem-aventuranças, Deus, na imagem do Filho, né, como Jesus, ele fala: você tem que ficar alegre, alegre o seu coração, fique feliz, porque grande é o teu galardão, grande é aquilo que você vai receber, grande é aquilo que você terá no meu reino, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nesse momento, eu gostaria que você lembrasse de pessoas que já foram perseguidas por causa do Evangelho. Você consegue lembrar de várias pessoas que hoje são perseguidas por causa do Evangelho. Mas você pode também lembrar de pessoas que no início do processo eram perseguidas, eram injustiçadas porque seguiam a palavra de Deus, né?
todas as aplicações da nossa vida, todos os profetas e discípulos passaram por dificuldades, tiveram mortes horríveis. Mas sabe o que é muito melhor? Irmão, melhor é o reino. Melhor é entender de que Deus é maior. Melhor é entender de que esse galardão Ele nos entregará no dia em que nossa vida aqui na terra se findar. Mas é muito mais importante entender de que quando falamos desse final das bem-aventuranças, Jesus já explica a eternidade e o que virá. Muitos de vocês podem ficar angustiados porque têm dúvidas e às vezes colocam na mente, mas será que é isso mesmo? Quando eu acabar meu período aqui na terra, será que eu vou ver meu Deus? Meu irmão, seja grato, porque Deus ele já se apresenta para nós aqui. O nosso reino, ele se encontra nas nossas vidas o tempo inteiro. O reino de Deus, ele se encontra na nossa casa, ele se encontra no nosso trabalho, ele se encontra na Bíblia, ele se encontra em você. Sendo assim, você tem que ficar alegre, porque esse galardão já é teu. Então as bem-aventuranças de Jesus no monte nos ensinam, nos dão processos, nos dão etapas para que a gente consiga levar adiante a nossa vida. Sendo assim, a gente alcança a misericórdia e que a gente consiga se alegrar, porque o nosso galardão lá é muito maior do que qualquer coisa que podemos ganhar aqui. Sendo assim, meus irmãos, a gente encerra a primeira parte do Sermão do Monte. Sendo assim, encerramos essa primeira parte de vídeos, onde falamos sobre bem-aventuranças. Nos próximos vídeos que a gente irá lançar, falaremos sobre ser sal, sobre ser luz do mundo, sobre o cumprimento da lei. Devemos lembrar que esse sermão ele começa em Mateus 5, mas ele vai praticamente até Mateus 8. Nesse processo estaremos junto com vocês. Explicaremos todo esse sermão para vocês e também do meu ponto de vista, no ponto de vista de estudos que temos feito, entregaremos para vocês. Então, curtem, fiquem à vontade para curtir, compartilhem com o maior número de pessoas que vocês quiserem e o melhor de tudo, comentem aqui. Deixem o seu comentário, deixem a sua semente de sabedoria nesse momento. Então, muito obrigado, que tenha um final de dia abençoado, noite, ou se você estiver de manhã, que você seja grato a Deus pela sua vida e que a graça de Deus esteja com você nesse momento. Amém? Abraço.